abelhas do bioma caatinga. A abelha comercial, usar o tutorial como abelha comercial poderia ser abelha capitalista, mas a abelha comercial fica mais interessante. Peço por favor para você assinar o canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like e ver o vídeo até o final. E grato a todos que são assinantes do canal. Olha, a gente vê muitas conversas e o apelo, aqui eu vou fazer um paralelo. Vocês estão vendo aqui do lado, aqui são, ao longo do vídeo, vocês vão observar, aqui é enxameamento da mandaçaia da caatinga. Na verdade, tentativa, porque ali as caixas já estão todas ocupadas e, por sinal, diria quase todas fortes. Só tem uma que não está forte, que foi uma daquelas lá do parque. Vocês lembram essa história lá da abelha do parque? As abelhas do parque. Lembra desse episódio? Já contei isso aqui em outros momentos. Então, o que é essa abelha comercial? Nós temos uma espécie de abelha comercial no planeta. Comercial que eu estou falando, atendendo às demandas de mercados, a questão de investimento, de empreendedorismo, em tese, não que as outras não venham a ser. Não é a abelha com maior abrangência no planeta, ela se tornou, aqui no nosso caso, exótica. Entender aqui fazendo um relato histórico. No ano de 1502, no ano de 1494-96, o genovês, contratado pela coroa espanhola, chega claro, atravessou da Europa até a América do Norte, chega no continente americano. Daí deriva o nome América. Era Américo Vespucci. Ele era genovês, ele não era espanhol. 1500, o acidente, Cabral chega em Salvador, lugar chamado Porto Seguro. Na verdade, Monte Pascoal, para ser mais sincero. E daí começa a ocupação europeia, luz espanhola, na verdade, luz portuguesa é pouco. A ocupação da América. E aqui eles encontraram muitas abelhas. Mas em 1502, relatos de que eles já tinham trazido abelhas europeias para a América Central. Só que essas abelhas elas nunca foram produtoras. Não são migratórias, elas migram, soltam enxame como acontece com as outras abelhas. Mas elas nunca tiveram esse perfil. A produção não passava de 6 a 8 kg de mel ano por colônia. Claro que no passado tudo era muito primitivo. Daí até o nome cortiço deriva de uma estrutura que já fazia com a casca de uma planta lá do Firmeza Carvalho. Tudo aqui que eu estou pontuando já falei em outras ocasiões. Então, isso perpassou até o século XX, até meados do século XX, até mais um pouquinho metade do século XX. Metade do século XX, a pedido do presidente da República, que era o Getúlio Vargas, da era Vargas, segunda era, é a história, não sou muito bom nisso, eu não sou bom em nada, mas aí é que eu sou mais fraco ainda, se o professor de história estiver vendo isso aí. Mas, vou voltar aqui o caso. O Valver Estevequer, ele foi solicitado, ele era um grande geneticista de abelhas, para transformar o Brasil numa um produtor de mel, um grande produtor. Por quê? Há relatos da época que o Brasil produzia até aí de 3 a 5 toneladas de mel por ano. Isso mel, claro, das abelhas europeias, já é criado aqui no Brasil em alguns locais pontuais. Exemplo, Rio de Janeiro, parece no Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu, que é norte fluminense, no Rio Grande do Sul, os arredores de Porto Alegre e outras cidades gaúchas, também Recife e algumas poucas localidades, parece que na Bahia se criava abelha também, essas abelhas do gênero Apis trazidas pelos colonizadores europeus. O que faz o quê? O que vai na África, pega uma espécie de abelha gênero Apis, aqui já eram criadas várias espécies europeias, exemplo, Apis mellifera, Apis mellifera mellifera, Apis mellifera scutellata, Apis mellifera linguística, talvez, Apis mellifera iberiensis, essa com certeza. Ele traz uma abelha que vivia em uma área mais árida do que o nosso semiárido nordestino. Chegando no Brasil, isso no ano 1956,
Eu já encontrei alguns registros, mas documentos pontuais não é tão... Não dá para... Eu tenho que pegar o trabalho, todo o que é escrito, que está de verdade, que está na ciência, que está na academia, que o Kerr fez. Mas ele cruzou, disse que ele trouxe 200 e tantas princesas. Cruzou com as espécies europeias. Essa africanizada, ela ainda é mais defensiva do que as que nós temos aqui. Essa africana, do que as chamadas africanizadas. Ela é mais defensiva. Tá? Ela é mais valente, vamos dizer assim. Mas valente entre aspas, defensiva. Ele cruzou e tem relatos. Os relatos são os mais diversos possíveis. Por isso que eu vou pontuar aqui, eu não vou chegar aqui pontuando a verdade absoluta. Relato de que foram 9 colônias que ele obteve desses cruzamentos de mais de 200 princesas. Outros é que ele tinha 21 colônias, isso em Rio Claro, estado de São Paulo, lá em Morto. Outros que ele tinha 25, 26, 30, 45. Tem todos esses relatos. Mas vamos imaginar, ele tinha essas colônias. Diz que em um determinado momento, aí todas elas teladas, ali no alvado, uma tela excluidora, entre aspas, de quem? De princesas, rainhas e zangões, são as castas grandes ao nascer. Operar a menor casta ao nascer e continua isso não muda. O cara chegou, ficou com pena, achando que as abelhas estavam com dificuldade e tudo, levantou as telas de passagem. E aí saiu tudo que é abelha, isso no ano de 1957. Essa abelha começou a se espalhar. Outra coisa, o pessoal disse que elas foram cruzando com as espécies, tá, até pode ter cruzado, mas já estava cruzado, não foi cruzando com as espécies europeias que estavam sendo criadas em alguns locais, que pode acontecer. Se você quem estiver criando aqui, só aqui esclarecendo, deixando bem claro, quem tiver criação de abelhas aptas, chamado raças puras, chama F0, tem essas denominações, e chegar colônias perto, tiver perto, abelhas africanizadas, elas vão cruzar certamente. A possibilidade é grande. Mas o fato é que o Brasil saltou isso, vamos imaginar nos dias atuais, daquele período que era anterior a esse trabalho, esse cruzamento, de 3 ou 5 toneladas para 45, 46 mil toneladas ano de mel. Isso implica dizer que o crescimento, se foi de 45 ou 46, vamos dizer, 45, 46 mil, que é a produção atual, se saiu lá de 3 mil toneladas, isso foi um aumento de 15 mil vezes. Vamos imaginar se foi de 5 toneladas para essa quantidade atual. Esse aumento foi simplesmente de 9 mil vezes. É muita coisa. Então, para a apicultura ela é uma indústria. Ela é um comércio muito grande, muito poderoso, inclusive. Haja visto o pessoal de Picos, no Piauí e mais outras localidades. Haja visto o sul do Brasil, que tem, parece que atualmente o Paraná é o maior produtor, girando em torno de 8 mil toneladas, e o Rio Grande do Sul em torno de 7,5 mil toneladas de mel. São os maiores produtores nacionais. Nacional, de fato. Então, isso se deve a esse trabalho. Eu estou deixando aqui também os prints de uma pesquisa que é feita por um professor lá de Uberlândia, foi um Dr. Kerr, como era chamado, Dr. Kerr. Ele faleceu no dia 15 de setembro de 2018. Se ele tivesse vivo, eu fiz até um vídeo agora, centenário, de Kerr, do Kerr. Se ele estivesse vivo, ele tinha completado agora dia 9. É uma data até interessante, dia 9. Ele tinha completado 100 anos, mas morreu aos 96 anos. Mas deixou um legado muito grande. Tem uma coisa aqui que eu quero pontuar, que não é bem assim não. Vocês têm acesso à tese de doutorado, estudo sobre o gênero melífero. Então, vou deixar assim, tá? Pela Exalc, lá da USP, que é um dos campos é um campus da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, onde ele fez o seu doutorado, na década de 1940. O que ele descobriu não é bem do jeito que está falando, não. Por que não é do jeito? Outra contribuição enorme foi descobrir a relação na reprodução, a questão genética, a definição genética
Eu acredito que outras abelhas também, mas aí entre outros fatores, aí tem o que foi relatado num vídeo que eu vi. Ele descobriu que nas abelhas do gênero Melipona, na hora da postura já é determinado a casta. Ou seja, se essa postura vai nascer operárias, são fêmeas, zangões são os machos, são os haploides, as operárias são diploide. O que é isso? Tem duplo cromossomo. Cromossomo pode dizer que é formado pelo DNA, é o genoma do bicho. Mas no caso das princesas, e hora copulada viram rainhas. Isso é definido, não é por alimentação, diferente de apis, que é o que é relatado. Isso é definido por conta no momento genético. É definido, já nasce assim. Por quê? Porque todas as abelhas, ela recebe abelhas neotropicais, abelhas indígenas, abelhas com ferrão atrofiado, o pessoal chama abelhas sem ferrão, não está errado. Não vou aqui pontuar, tem até denominação, inclusive essas tiozonas, esses velhos de pijama aí do Zap Zap, tem pontuado algumas coisas, falado algumas coisas, eu não vou nessa corrente, essas correntes, eu estou fora. Procurei a bolha, estou do outro lado. Não tem lado não, eu estou em outro campo, em outro meio. Mas entendendo. O que acontece? Essas abelhas são alimentadas com o mesmo tipo de alimento, diferente do caso das abelhas apis. Por quê? Porque as abelhas apis, a alimentação é progressiva. Dia após dia as larvas recebem alimentação, em momentos diferentes, recebem alimentação, isso realizado pelas operárias. Enquanto as abelhas nativas, o que acontece? É importante pontuar isso. Elas recebem a mesma quantidade de alimento. Esse alimento é secretado pelas, vou chamar quase como se fosse cuspido, para vocês entenderem. Elas produzem nas glândulas hipofaringianas. E esse material, que é o alimento larval, ele é depositado na célula. Quando ele é depositado, a rainha fica ali o tempo todo, se eu já filmei, a rainha fica lá toda hora medindo para ver se está a quantidade certa. Se as abelhas por acaso estão depositando, passar um pouquinho, ela vai lá e come um pouco. E ela, tem até um vídeo que está rolando, né? Quem está vendo aqui? Que tem aí uma rainha fazendo postura. E ela vai depositar o ovo ali. Feito isso, a célula é operculada. Portanto, a abelha nenhuma tem mais contato. Ali não é desoperculado, só ao nascer. Quando a abelha houve a metamorfose completa, tem metamorfose, elas são holometábolas, as abelhas, ou seja, ovo, larva, pupa, casulo. O casulo em pé já está feito, porque casulo normalmente quem faz é insetos são holometábolos, mas vai formar isso um exemplo, as borboletas. Tá? Só para dar uma dica aqui para vocês, para fazer que é diferente das abelhas. A abelha já está pronta, que é a célula de cria. Então não recebe mais alimentação. Inclusive, eu acredito que todas as abelhas são as neotropicais, não são do gênero Apis, porque elas recebem a mesma alimentação. Agora, no caso lá das abelhas que não são do gênero Melipona, elas fazem uma realeira, uma célula destacada. Mas essa célula só se destaca também quando a pupa está num certo tamanho, mas ela foi operculada. Quando a pupa, ou seja, que aí vai virar o adulto. Então há uma diferença. Então isso eu tenho que dizer que não é a alimentação que vai definir, não. Não tem relação com o alimento, não. Tem relação genética diretamente. E até as que recebem alimentação diferenciada, no caso do gênero Apis, eu acredito que sim, também tenha a questão, a importância salientar, sim, genética. Eu defendo que existe uma questão genética. Então, só para a gente fechar, o trabalho do Kerr, que foi um trabalho muitíssimo intenso, no campo da genética, o maior geneticista de abelha, o primeiro a fazer parte da academia brasileira, a fazer parte da Academia Norte-Americana de Ciências, a integrar, que é muito raro isso, um homem reconhecido mundialmente, era muito simples, por sinal, homem simples, era neto norte-americano, neto ou bisneto, uma coisa assim, mas ele era muito tranquilo, muito calmo, e ele deixou esse legado. E aí eu queria pontuar para a gente entender, ele na época ele foi torturado praticamente. Ele foi torturado não só na época, depois eu já falei em outro período também, nesse período aí
vamos pensar, tenebroso, período que o Brasil viveu de 64 a 1985, período de sombras, coisas assim terríveis, mas é importante pontuar que as abelhas ápis, elas dominaram, mas elas têm um fator que é importantíssimo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Justamente por quê? Porque ela é abelha. Por que eu chamei de comercial? Porque é a abelha que vai polinizar as monoculturas. Nós temos basicamente monocultura. E por que ela se torna importante para todos os ecossistemas americanos? E aí os diversos, mas principalmente os ecossistemas, as plantas, e no modo geral o conjunto de seres vivos. Porque elas vão polinizar justamente ou não há mais polinizador. Por que não há polinizador? Porque o desmatamento é enorme. O desmatamento é acelerado. E aí nas monoculturas, e onde há recuperação, onde está conseguindo isso, sucessão ecológica secundária, onde já tinha a sucessão ecológica primária, que é onde nunca teve nada, num terreno, num solo, num ambiente, e surgiu os primeiros seres vivos. Isso é sucessão ecológica secundária, quando foi desmatado, e está vindo outras plantas aparecendo, por algum motivo. As abelhas não nativas, elas não podem fazer polinização porque elas não existem, porque está desmatado, não tem ovo, a não ser o arapuá. Já falei sobre o arapuá. Arapuá é a abelha mais importante, melhor polinizador que nós temos em todo o mundo. Guarda isso, melhor polinizador. Mas as ápis, elas acabam fazendo isso porque uma que elas conseguem arranchar em qualquer ambiente, outra que elas voam muito, o raio é de 6 km, diferente das abelhas nativas que ficam em torno de 2 km. Isso é 3 vezes mais do que as abelhas nativas, chega a ser bem mais, 3 vezes a distância do raio. Mas quando pensa em torno do ponto central, ou seja, o diâmetro ao entorno do total, está falando raio, está falando uma circunferência, está falando, quando for o diâmetro, é 12 km. Então isso torna a ápis uma abelha importantíssima. E aí, só para pontuar, tem muita gente falando que não sabe, e é duro ouvir isso. A pessoa não raciocina pouco, não interpreta nada, a interpretação é muito importante. Não, porque tem um apelo, eu posso levar a abelha para qualquer lugar. Uma que você não preserva quando você está criando a abelha, qualquer organismo selvagem em cativeiro, qualquer que seja, qualquer organismo biológico que é selvagem, você não preserva ele em cativeiro. O máximo é conserva. O máximo. O mínimo nem existe, na verdade. Então tem que deixar isso bem claro. Tem que deixar isso muito pontual mesmo. A outra coisa é que as ápis não foi, a intenção não foi que elas se espalhassem por todo o Brasil, por todo o continente. Não esperava, porque as abelhas ápis, raças por elas não são migratórias. Tem que deixar isso bem claro. Muita gente não sabe, até muitos dito aí cientistas não sabem disso. Eu sei. Eu sei, isso não está escrito. Isso não tem documento. Se tiver, eu não vi ainda, não encontrei. Então, não está. Agora, abelhas migratórias, mesmo, nós temos só esse polihíbrida. Tem que deixar isso bem claro. Isso permite o quê? Que as colônias desloquem muito rapidamente para locais muito distantes, fazendo o processo de polinização. E para quem está achando, quase tudo que nós usamos, ninguém vai... Primeiro, não dá para tirar essas abelhas. Segundo, que quase tudo que nós utilizamos em termos de produção, de tudo que você imagina que nós utilizamos no nosso dia a dia, é exótico aqui na América. Eu estou no Vale do São Francisco, no submédio, estado de Petrolina. A maior riqueza daqui é a fruticultura irrigada. A fruticultura irrigada não tem uma planta nativa que é irrigada aqui. Absolutamente não tem uma planta nativa do semiárido que é irrigada aqui. As plantas mais próximas que tem é do México. As plantas são asiáticas, basicamente, e algumas africanas, uma ou outra, talvez europeia. Nem desconheço. Porque se a gente pensar na uva, é asiática. Se pensar na manga, também é asiática, maior produção de manga e uva. Pensar em acerola das Antilhas. Pensar nos cítricos que já estão sendo produzidos aqui, também é asiático. Se pensar, por exemplo, em pera, maçã, que também já está sendo produzido, é asiático. Então, tira isso da tua cabeça. E vamos para a questão da pecuária. Os animais que nós produzimos aqui, é muita estupidez de quem não conhece nada falar que os animais são nossos. Nós não produzimos animais sequer daqui da América, nós criamos para a produção de carne, proteína animal, seja carne ou ovo ou leite.
Leite não é tanto proteína não, é mais carboidrato. Mas, para alimentação, eles não são nossos. Eles são asiáticos. E compara o seguinte, você vai ter, vou fazer essa provocação com vocês, nesse final. Você tem 5 hectares. 5 hectares dá para você botar 50 colônias de africanizadas, 50 caixas. Deixe lá 50 colônias por uma década. Agora, nesses mesmos 5 hectares, você coloque 3 tipos de animais e não faça nenhuma alteração que eu estou falando, uma melhoria do pasto, da pastagem, da forragem. Deixe ou 50 cabeças de bodes aí nesse local, ou de ovelha, ou de gado, ou de equinos. Nesse ambiente, para você ver quem degrada e quem não degrada. Passe isso aí um período, por 5 anos ou uma década, observando, cercado, ele não pode sair dali. Os animais têm que ficar ali dentro. Você pega faça um estudo em 2 ambientes iguais, mesma vegetação, ou seja, 5 hectares você cria abelhas africanizadas. Vamos entender como um bicho todo, uma colônia, para funcionar tem que ter uma colônia, 50 colônias. No outro 5 hectares, fechado, nenhum desses hectares pode, só os bichos da natureza que estão lá, mas não podem entrar outros bichos. Não pode ter outra atividade, não pode ser desmatada. Outros 5 hectares, pode qualquer 50 animais do que eu falei. Com capacidade reprodutiva, seja equinos, seja jumento, cavalo, machos e fêmeas. Ou gado caprino, gado ovino, gado bovino. Deixa uma década para tu ver. Faça o estudo para ver quem vai degradar os ambientes, quem vai deixar no final de um período estudado, quem está com o ambiente degradado. Era isso. Agradecendo a você que assistiu o nosso vídeo, eu tinha que falar nisso, falar sobre essa questão. A abelha comercial foi o nosso vídeo. Obrigado por ter assistido.